Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso curso de trigonometria. E hoje nós vamos trabalhar com os arcos notáveis, né? Aquilo que a gente já viu lá no comecinho do nosso curso, com aquela tabelinha, né, do seno, do cosseno, do ângulo de 30, 45, 60, da tangente também. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Mas já sabendo de tudo aquilo que eu coloquei lá no início do curso, essa aqui é mais uma aula complementar, tá bom? Bom, vamos começar então aqui com teorema, porque o bagulho é louco e teorema. Teorema, para quem não sabe, é como se fosse um sopro divino, né? Um sopro divino que me faz, que me dá algo certo, tá bom? Aquilo ali é incontestável, né? Você está trabalhando uma coisa, vem um sopro divino, te ilumina e você faz. Isso é um teorema, tá bom? Então vamos lá. Olha só, para todo n pertencente aos naturais, e esse n ele tem que ser maior ou igual a 3, vale a relação seno de π sobre 2, seno de π sobre n, né? Seno de π sobre n, esse n, né? É o mesmo n, é igual ao L desse determinado n sobre 2, tá bom? Bom, vamos lá então. Então vamos ver a demonstração disso aí. Normalmente utiliza-se A, né, ponto A, O, A, O, B, A, O, P, mas eu não gosto muito disso não, então eu prefiro usar comprimentos, tá? Então eu tenho aqui o comprimento A e aqui o comprimento A', tá bom? E aqui eu tenho, nesse A, aqui, que é uma hipotenusa, está formando um ângulo que vale π sobre n com o eixo x, né? Aqui o eixo x, beleza? Aqui o eixo y. E A sobre linha acontece a mesma coisa, só que aqui no quarto quadrante, tá bom? Bom, então uma informação que eu tenho, né, aqui uma informação que eu tenho, é que essa altura aqui, h zona, né, que eu vou chamar h zona, que é essa altura toda aqui, h zona, é justamente, né, a metade das alturas dos dois lados, certo? Porque aqui eu tenho o mesmo ângulo, eles estão todos sobre o mesmo, raio, né, na mesma circunferência. Então, eu posso falar que h é igual aí, a metade das distâncias, certo? Então, eu tenho aqui h sobre 2 é igual aí a seno, seno de π sobre n. E isso aqui vale para qualquer n. Então, ao invés de eu escrever isso aqui como um hzão, eu escrevo como um L, como um L, dependendo de n, né? Esse comprimento, ou poderia ser um h dependente de n, mas a literatura coloca como L, então eu estou repetindo aqui o que a literatura coloca. Então, um L de n. À medida que esse ângulo, à medida que esse n aqui vai modificando, lembrando que sempre n tem que ser maior ou igual que 3, esse Ln aqui vai variando com base na altura, tá bom? Então, dependendo do n, eu vou ter aí diferentes alturas. Por exemplo, se eu tiver ali o π sobre 3, onde n é igual a 3, eu vou ter aqui uma outra altura, tá? Se eu tiver π sobre 4, onde n é igual a 4, eu já vou ter uma outra altura ali. Isso aí por quê? Porque eu estou considerando o raio 1, o que facilita muito o nosso trabalho, né? Como eu disse lá no numa das nossas primeiras aulas, não necessariamente na primeira, é que utilizar o raio 1 é fundamental, facilita muito o trabalho. Eu poderia trabalhar com outros raios, claro que poderia, né? Isso é perfeitamente possível. Porém, trabalhar com raio 1 facilita muito no serviço da trigonometria. E onde você pode escolher qualquer tipo de raio, é bem melhor usar raio 1, tá bom? Bom, então vamos diretamente aqui para as aplicações, né? Então, olha só, o valor de n, aí ele define o número de lados que serão colocados no círculo. Então, por exemplo, aqui, seno de π sobre 4.
né? Seno de π sobre 4, logo o n é igual a 4. Então, aqui eu tenho um círculo e aqui eu desenho 4 lados, ou seja, um quadrado, né, dentro do meu círculo. Aqui eu tenho um raio, tá? Aqui eu tenho um raio R, né? E nesse ponto aqui eu tenho um raio R, tá? E aí eu desenho aqui um quadrado circunscrito, né? Ou seja, todos os lados do quadrado tocam aí a beirada do meu quadrado, né? Então, esse lado aqui é o que a gente chama de L4, tá bom? Esse aqui é o L4, que é o comprimento do tamanho 4, tá? Por isso, L4. Bom, então, se a gente reparar, eu posso fazer aqui um triângulo retângulo, né? Só fechar aqui com essa parte vermelha. Aqui eu tenho o comprimento R também, certo? Aqui eu tenho um comprimento R. Opa, aqui eu tenho um comprimento R. E aí o que eu vou fazer? Lei de Pitágoras para descobrir L4. Quem vai ser L4? L4 ao quadrado é igual aí a Rzão ao quadrado, mais quem é esse lado aqui? Olha só, eu vou do centro até a borda do meu círculo, R quadrado também. Então, L4 elevado ao quadrado é igual a 2R quadrado. Portanto, L4, vou escrever aqui de outra cor, portanto, L4 é igual a R raiz de 2. Está deduzido, tá? Então, e é dessa forma também que a gente encontra, né, o primeiro número irracional, tá? Que é o raiz de 2. Portanto, seno de π sobre 4 é igual a esse L4 sobre 2, igual está definido lá em cima, né? Se a gente voltar aqui, opa, aqui no nosso teorema, né? Deixa eu apagar aqui que ele está poluído. Opa, apaguei o que não devia ter apagado, tá? Então está aqui, e deduzido, né? π sobre n é igual a L, né? Esse comprimento do n sobre 2. Então, quem é o meu comprimento? Vou reescrever aqui, Rzão raiz de 2 sobre 2. Portanto, seno de π sobre 4 é igual, lembrar que o raio, quem é o nosso raio mesmo? Nosso raio é 1. Ficou fácil demais. Seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, esse valor me é familiar? Π sobre 4 equivale aí ao ângulo de 60 graus. Então, tá certo, seno de 60, perdão, 45, falei errado, 45 graus, né? Ângulo de 45 graus, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Bom, para n igual a 3. Então, aqui no meio do meu círculo, né, eu tenho... Opa, não está exatamente no meio não, mas finge que está. Aqui eu tenho meu raio R, né, então deixa eu escrever aqui, Rzão. Né? Então, eu tenho R aqui para os dois lados, né? Aqui também é R. Tá? E eu quero descobrir esse lado aqui, né? Que é o L3. Aqui eu tenho o triângulo isósceles, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de 60, aqui eu tenho um ângulo de 60 e aqui eu tenho um ângulo de 60. Né? Os três lados dele são iguais, né? E aqui é o L3, aqui também é L3. Opa, ficou. Aqui também é o L3. Oh, tá ruim de desenhar aqui. Aqui é o L3 também. Desse lado aqui não é o forte, né? E aqui embaixo, obviamente, também é o L3, porque os três lados dele são iguais. Vou até apagar aqui, né? Só me interessa que esse L3 aqui, já que os três lados são iguais. Bom, o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que pela geometria plana, a gente sabe que esse L3 aqui, né, L3, é igual aí a R raiz de 3. Tá? Eu não vou deduzir isso aqui, mas pela geometria nós obtemos esse resultado. Portanto, seno de π sobre 3 é igual aí a raiz de 3, porque o R equivale a 1, sobre 2. Está aí, pelo nosso
teorema, está resolvido. Quem é mesmo π sobre 3? Ah, é o ângulo de 60 graus. Então, de verdade, está aqui, como esperado. Se você não lembra, volta lá na tabelinha que você vai ver. π sobre 3, 60 graus e tudo mais, tá bom? Bom, e aqui para finalizar o nosso exemplo, para n igual a 6, tá? Então, seno de π sobre 6, né? Aqui eu peguei a imagem, tá? Então, aqui eu tenho L6, né? Então, se você reparar, aqui eu raio R, aqui eu tenho R, aqui eu tenho R também, né? Porque aqui eu tenho triângulo isósceles de novo. E cada lado aqui desse triângulo, né? Aqui também é L6, aqui também é L6, aqui também é L6, aqui também é L6. Opa! L6, aqui é L6, aqui é L6. Aqui eu tenho R, aqui eu tenho R, logo, né? O meu L6 equivale a R, né? Então, eu tenho R sobre 2. Quem é R mesmo? Ah, muito simples. R é igual a 1. Então, seno de π sobre 6 aí é igual a meio. Opa, já escrevi um sexto aqui. Bom, quem é π sobre 6 mesmo? Se você for lembrar lá em graus, π sobre 6 é 30 graus. Vai lá na tabelinha, vê se esse resultado aqui está certo. Tá, né? O seno de π sobre 6 ou seno de 30 graus é bem fácil de gravar, né? Eu lembro que é um dos que eu gravei com maior facilidade o valor, né? Sem problemas nenhum. E aí nós temos essa formulinha aqui, né? Que vai falar que qualquer L de 2 vezes n pode ser escrito como raiz quadrada, né, de r 2r menos, aqui vai faltar espaço, raiz quadrada de 4r quadrado menos ln de 2. Ln não é do logaritmo natural, não. É do comprimento L de um determinado n. É uma forma de se escrever, né? Uma equação que nos facilita. Então, aqui é 2 vezes n. Tá? Então, se eu quero aqui, né, lembrar sempre que esse r aqui, a gente sempre está trabalhando como ele sendo 1. Né? Então, isso aqui é igual, é claro que eu posso generalizar, aqui está generalizado para qualquer r, mas a gente sempre trabalha com 1. Então, isso aqui dá 1, então eu tenho aqui 2r, 2 menos raiz quadrada de 4 menos um L de um n qualquer elevado ao quadrado. Tá? E aí ficou muito fácil. Por exemplo, aqui eu estou calculando o L de 12, né? O L de 12. O que isso significa? Cara, em termos práticos, é que eu peguei o L e não quero escrever 12. Eu quero escrever 2 vezes 6. Então, 6 aqui é o meu n. Né? Então, substitui aqui n. Portanto, eu tenho, aqui no lugar desse ln aqui, eu vou ter o L de 6. Tá bom? E aí, eu posso reescrever dessa forma assim, dessa forma que está aqui. Eu tenho aqui raiz quadrada, né? Só reescrevendo ali, 2 menos raiz quadrada de 4 menos L de 6 elevado ao quadrado. Poxa, quem é L de 6 mesmo? L de 6 acabou de ser conhecido. L de 6 é igual a R. R é igual a 1. Nossa, esse R aqui ficou feio. R é igual a 1, então aqui eu tenho 1 ao quadrado. Portanto, eu tenho aqui... Deixa eu apagar isso aqui em cima que ficou muito feio, né? Então, aqui, eu pego aqui a raiz quadrada. Agora, eu prometo que eu vou escrever direitinho. 2 menos raiz quadrada de 4 menos 1 elevado ao quadrado. Próprio 1. Portanto, eu tenho que isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Beleza? E aí, agora eu pego lá o meu teorema e eu tenho que seno de π sobre 12 é igual a raiz de 2 menos raiz de 3. Lembrando que isso aqui está tudo dentro da raiz, tá? Dividido por 2. Isso aqui ficou feio.
dividido por 2. E tá aí resolvido. Um ângulo que eu não conhecia e agora eu conheço, tá? Obviamente sem precisar utilizar aquelas propriedades do seno, seno de A mais seno de B, né? Seno de A mais B, né? Seno de A mais B é igual a seno A, seno B mais... Não. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Eu não preciso mais fazer isso, né? Eu tenho aqui e utilizo a fórmula, tá bom? Muitas das vezes não vai dar certo do outro jeito, desse jeito vai dar certo e vice-versa. Desse jeito vai dar errado, não vai dar errado, vai ser mais complexo de encontrar o valor. Por exemplo, ali eu tenho uma limitação que eu só consigo encontrar para valores pares, né? Como é que um L, por exemplo, de 3... Ah, não, de 3 a gente já sabe tabelado, né? Então um L de 5 deu ruim. Isso aqui vai ser 2 vezes... 2 vezes... Caramba! Vou ter que pegar aqui... 10 sobre 2? Não, não tem nem como, né? Então, 10 sobre 2... O que é isso, né? É um valor fracionado. Não existe isso. Não, é somente para números inteiros. L é para os naturais. Tá? Então não tem como fazer de outro jeito igual eu estava querendo fazer aqui. Então já tem essa limitação de ser valores pares, somente valores pares, tá? E obviamente para alguns L's vai ser muito mais complicado eu encontrar aquele comprimento L do que fazer seno A seno B, né? Vai ser muito mais complicado. Então do outro jeito é uma forma de fazer e essa aqui é a outra. Você pode escolher a forma que você preferir fazer, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço.